Boa noite. Boa noite a todos os irmãos, amigos. É com imensa alegria e gratidão no coração que me encontro aqui hoje, mais uma vez, para trazer uma reflexão para nós. O meu nome é Ana e vou fazer essa reflexão hoje para a nossa casa co-irmã, tão querida, a Laços Eternos de Cidreira. Minha gratidão a Jesus pela oportunidade de aqui estar novamente com vocês. E hoje, o tema que trago é a fé. Então, temos lá no capítulo 19, a fé transporta montanhas, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E lá no item 1, temos assim, o poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-lhe-se de joelhos aos seus pés, disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois que cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular. E lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esses demônios? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa fé. Então, Jesus disse que era a falta de fé, a incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus de 7 a 14 a 20. Então, o que Jesus quer dizer aqui? O que são as montanhas, Era um sentido alegórico, pois que Jesus falava por parábolas, para se fazer entender, Então, aqui fala, o que são essas montanhas, No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer, duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que se vençam os obstáculos. Assim, nas pequenas coisas como nas grandes, da fé vacilante resulta a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Esta fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Então, nesse capítulo que nos fala sobre a fé, a força da fé, de acreditar. E a nossa doutrina espírita nos traz, a fé raciocinada. Aquela fé que não cremos cegamente, estudamos, pesquisamos e acreditamos porque saber ser provável a melhor forma de se explicar tantas e tantas coisas que, se não tivéssemos essa fé raciocinada, não a fé cega,
em que as pessoas se fanatizam, que se endurecem. Não, temos a fé no amor, temos a fé em Jesus, esse ser tão maravilhoso, né? Nosso irmão maior, nosso exemplo e guia, que veio para nos mostrar o amor. Veio nos mostrar que nosso Deus, nosso Pai de misericórdia, é um Deus de amor. Não aquele Deus que pune, aquele Deus que castiga, mas aquele Deus que nos ama indistintamente. Quer seja como nós somos, quer seja como nós formos, somos seus filhos muito bem amados. E isto nos conforta, com certeza. Então, aqui lá no Tempo de Deus, de Raul Teixeira, vamos encontrar uma montanha chamada medo, que também nos faz, né, ter às vezes esmorecida a nossa fé, através do medo, que muitas vezes domina, principalmente nesse tempo, né? Então, é o tempo do medo. É lastimável a constatação de que se vive hoje na Terra período de torturantes ondas fóbicas que avançam ameaçadoras por toda parte, causando estupor entre as almas. As atroadas do medo encontram fundamentos nos processos de insegurança que se forjam na intimidade de cada indivíduo, fazendo desta insegurança a complexa trama de desestruturação. Teme-se no mundo as enfermidades, sem que delas se possa livrar, seja em países desenvolvidos economicamente, ou seja naqueles assinalados por pobreza cruel. Teme-se a violência, expressa nos assaltos à mão armada, nos sequestros impiedosos e ousados, nos incontáveis e torpes homicídios e no borbo tenebroso do autocídio. Em todos os lugares, com reconhecidas exceções, teme-se os números do desemprego, com toda a cadeia das suas consequências. Teme-se as loucuras do trânsito, nas cidades e nas estradas, onde um sem número de vidas é ceifado diariamente, perante a indiferença das autoridades omissas ou diante do cinismo de embriagados criminosos, que se sabem impunes. Tem-se medo de viajar em veículos diversos, como aviões, navios, ônibus ou automóveis, imaginando-se acidentes que são nutridos, elaborados e adereçados pela mais perturbada imaginação. Tem-se medo de estranhos, de desconhecidos que se acercam às vezes somente para solicitar qualquer informação. Do mesmo modo, tem-se pessoas conhecidas, próximas mesmo, pelo que se sabe da sua capacidade de intrigar, de caluniar, de envenenar, no próprio círculo das suas relações. Teme-se que os filhos saiam para a escola, para passeios, para o trabalho, em razão do mundo alucinado da atualidade. Teme-se que certos alimentos estejam contaminados por produtos químicos ou que estejam infestados por micro-organismos. Teme-se que a qualquer momento erupte uma convulsão social, um conflito nacional. Teme-se a guerra. Temem-se muitas coisas completamente disparatadas, mas que representam um perigo no imaginário, social ou no individual. Não se pode negar lucidamente os motivos objetivos ou subjetivos que levam as pessoas a se vincularem a esses processos torturantes do medo. Compreendemos o quanto as notícias escandalosas e os escândalos morais do mundo dão aso a semelhantes tormentos fóbicos. Entretanto, algo que subjaz a tudo isso é a diminuta ou ausente confiança em Deus, que se manifesta no mundo através das sublimes leis. Um pouco de amadurecida reflexão
faria com que cada indivíduo procurasse realizar a sua parte na contextura social em que se esteja, resguardando-se de maneira natural dos vários tipos de intempéries, morais e sociais, que se abatem sobre todas as sociedades, implantando esse desordenado império do medo. Confiante em Deus e cumprindo seus deveres, todos entenderiam que as ocorrências do mundo não estão sob as leis do acaso, mas sim no plano das leis de causa e efeito, ajustadas ao mérito e ao demérito de cada indivíduo ou grupo social. Atendendo a cada pessoa a seus deveres com responsabilidade, compreenderá que se acha presa a uma conjugação de episódios, desde o momento em que passou a respirar num orbe caracterizado pelas necessárias expiações, dando conta do processo educacional e do resgate dos seus habitantes. Os tempos que correm, sem dúvida, entre todas as coisas, são tempos de medo, com tendência a fortalecer-se à medida que os humanos se mantenham distantes do pensamento divino, mesmo quando frequentem casas religiosas dos mais diferentes credos. Importante mesmo é que não te deixes atropelar por essas desencontradas situações que desequilibram mais e mais a mente humana. Não alimente pensamentos de medo, seja qual for a circunstância. Garante-te na ligação mental superior, mantendo a certeza de que tudo que te ocorra na pauta da atualidade, caso não esteja provocado em teu agora, tem as suas raízes em seu pretérito distante ou próximo. Guarda-te consciente dos teus valores e responsabilidades e avança, confiante para o formoso amanhã que te aguarda, superados os tempos medrosos que desestabilizam as suas energias agora. Então, não é tão atual esse tempo do medo, tempo que vivemos, né, agora com essa pandemia que nos assola, que temos medo, né, como diz ali, de um desconhecido que se aproxima, temos medo daquele que está sem a proteção devida, estamos domiciliados, né, dentro do nosso lar, saindo só para o necessário, aqueles que podem, né, então há sim, né, esse medo, mas também diz ali que temos que confiar em Deus e não deixar, né, esses pensamentos se achegarem até nós e nos desequilibrarem mental, física e espiritualmente. Então, aqui no livrinho da Compaixão Sementeira de Amor, da Zanetti Jambuja, fala na verdadeira fé. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que o orgulho. E o orgulho é sempre castigado, seja cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que os são infligidos. Então, né, fala aqui na fé novamente, né? A fé. E aqui num pedacinho do livro dela diz assim, que a espiritualidade não se ocupa em convencer os que se dizem não acreditar na vida além da carne, mas bastam as boas intenções para que sejam ajudados e guiados para o caminho do bem, independentemente das convicções efêmeras que possuam, sendo o destino de todos o esclarecimento. Cada um despertará a seu tempo, importando apenas que, por ora, pratique boas ações. Na lei de Deus, não há espaço para violação de consciências, nem mesmo para que seus filhos acreditem nele. Com o tempo, todos os espíritos desenvolverão a virtude da fé. Então, né, aqui o que nos remete à ideia de que
todo aquele que faz a vontade de Deus, mesmo que se não acreditar nele, estará amparado e protegido. E que a sua consciência não será violentada, porque existe o livre-arbítrio. Então, se ele acreditar ou não na existência do nosso Pai Maior, mas que fizer o bem, estiver no bom caminho, tentando se melhorar, olhar o seu irmão como seu próximo amado que precisa de ajuda e estender-lhe a mão, não importa se ele acredita em Deus ou não. Mas nós que temos a fé no coração sabemos o quanto é bom, quanto é maravilhoso ter fé. Essa fé que nos consola, que nos conforta, que nos diz que a verdadeira vida é a vida espiritual, que nos diz que a morte é uma separação momentânea, passageira, e que um dia na espiritualidade todos nós nos reencontraremos. Então, essa fé que nos conforta o coração, que nos consola o coração. É essa fé que nos faz dissipar os medos, as angústias, e nos faz remover as montanhas do nosso orgulho, do nosso egoísmo, porque acreditamos que Jesus quer o melhor de nós. Acreditamos que Deus aqui nos colocou com propósito de nos melhorarmos e fazermos assim todo o bem que pudermos a nós e todo aquele que se aproxima de nós. Então temos uma precezinha aqui do Emmanuel para dar assim encerrada essa reflexão de hoje, que tenha ficado um pouquinho daquilo que aqui falamos, já que será o nosso coração. É uma prece de Emmanuel, o mentor do Chico. Prece a Jesus. Senhor Jesus, auxilia-nos a não somente saber, mas também a sentir e compreender. Ampara-nos, Senhor. Queremos a tua voz a falar de Deus dentro de nós. Não nos deixe ao léu na crença em vão. Auxilia-nos, Mestre, a te encontrar em nosso próprio coração. Então, com essa prece de louvor a Jesus, de intenção do seu amor por nós, essa súplica a Jesus, para que Ele nos auxilie, nos ampare e nos ilumine, é que deixamos essa reflexão hoje, com o nosso coração cheio de amor, desejando que essa paz de Jesus, esse amor e esta luz adentre ao lar de cada um nesse momento. E que assim seja. Meu muito obrigada.